Boa noite a todos. Hoje estamos aqui na nossa live de quinta-feira da Igreja em Libras de Nova Iguaçu. E é muito bom ter você nos assistindo. Nosso tema hoje é muito importante. E também nós vamos ter alguns convidados, a Tereza, o Fábio, o Adriano e eu, que sou o Marcos. E nós queremos conversar com você sobre o caminho. E é uma oportunidade de você hoje se inscrever no nosso canal, curtir as nossas lives, se estar junto conosco para que você possa crescer e aprender mais da palavra de Deus. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho como é que é o tema sobre o caminho. O caminho, o que significa isso? Você já dirigiu? Você tem carteira, né? Você sabe, por exemplo, né? Já aconteceu de você pegar um caminho errado? Sim, já aconteceu. O que você sentiu? Eu não tinha GPS e quando eu peguei o carro, eu peguei e vi que o caminho era errado. Eu tive que voltar, refazer todo o caminho para poder pegar o caminho certo. E o que você sentiu? Eu me senti mal, foi muito ruim essa experiência. Já aconteceu comigo também, né? Por exemplo, eu sabia que precisava ir por um lado, mas eu orei, pedi a Deus uma direção e as pessoas não tinham como me orientar, mas aí Deus mostrou isso e eu pude pegar e Deus me guardou para pegar esse caminho certo. Por exemplo, eu tive uma experiência lá no trabalho, eu não sabia onde era. E aí mostrei para as pessoas me indicaram um lugar, mas eu vi que não era para cima, eu sabia que era para baixo. E aí eu fui perguntando, alguns sabiam e me indicaram onde era o caminho, e aí eu consegui chegar bem, mas teve gente que não soube, foi um momento difícil. Então, quando a gente sabe as coisas, é melhor. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus, eu vou mostrar para vocês esse versículo que fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E só Jesus pode nos mostrar o caminho para o céu, para que possamos entrar no céu. Esse versículo mostra que Jesus, ele é o caminho. Então, hoje nós sabemos, quando a gente viaja ou a gente precisa fazer um passeio, nós sabemos que tem uma montanha, por exemplo, que nós precisamos subir. E às vezes tem um caminho de um lado ou do outro. E quando nós estamos assim, nós precisamos fazer escolhas. E escolhas são importantes para a nossa vida. Nossa vida, ela precisa, nós como crentes, nós precisamos ter ações corretas para chegarmos ao céu. E eu quero perguntar a você, Tereza, hoje nós estamos aqui no mundo, mas somos cristãos, somos crentes. Como é que nós podemos saber o caminho correto que vai para o céu, Tereza? A Bíblia, ela nos mostra, se a pessoa não conhece a Bíblia, ela não sabe o caminho, ela não sabe como ir para o céu, mas é a Bíblia, quando você aceita Jesus, ela nos mostra o caminho. E a igreja, ela é importante nesse sentido, que ela mostra o que é mal, o que é bom, e quando nós nos arrependemos e procuramos a leitura da Bíblia, e lemos a Bíblia, e aí a gente vê o quanto a gente estava errado, as coisas erradas que o mundo faz, que nós fazemos quando era do mundo, e quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus, vamos consertando e claramente vamos entendendo esse caminho que vai para o céu.
E isso é importante porque nós podemos, então, nos limpar dos nossos pecados. E lá no céu, nós não vamos ter preocupações, não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldades, mas aqui sim nós temos todas essas coisas, mas lá no céu nós não vamos ter. Lá no céu é um lugar santo, é um lugar de paz, que nós vamos ter muita paz. E esse versículo, ele mostra primeiro que Jesus é o caminho. Jesus, ele vai nos mostrar esse caminho que leva ao céu. Jesus é a verdade. E também esse caminho, ele vai nos dar vida eterna. A Teresa, ela falou uma coisa muito importante da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia ela vai nos mostrando e aí nos dá condições de fazer escolhas para agirmos corretamente. É uma lei, a Bíblia é a lei de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos falando, é como se Deus fosse falando e nós podemos então entender claramente a verdade e aquilo que nós podemos fazer para sermos felizes. E eu quero perguntar a você, Fábio, nós como crentes já aceitamos Jesus. Se nós não lermos a Bíblia, como será a nossa vida? Como que você acha que a gente vai entender? Então, foi boa a sua pergunta. Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa ler a Bíblia. É impossível um crente não ler a Bíblia, porque a Bíblia é quem nos dá conselhos claros, que nos direciona para escolhermos, evitarmos fazer coisas com o mundo. É a nossa consciência que vai nos mostrar ali e vai nos mostrar o que é correto, que vai nos levar à salvação, à presença de Deus. E aí vai nos ajudar a evitar os problemas, evitar o mundo. A gente tem que ter a consciência cristã de ler a Bíblia, porque ela é quem vai nos orientar, ela é quem vai nos mostrar claramente e vai nos dar o sentido do que é aquilo que nós precisamos fazer. E não vamos mais nos envolver com as coisas deste mundo, porque ela vai nos dar uma vida verdadeira, correta. Por isso a Bíblia é muito importante. Ela vai nos conduzir ao céu. Por exemplo, Adriano, quantos anos você já está aqui na igreja? 5, 6 anos, né? Você está frequentando aqui a igreja e você tem aprendido da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você aprende. O que você sente? Você sente que você está crescendo, não é verdade? Então, antes, eu tive muito interesse, eu escolho ler a Bíblia, né? Confio na palavra de Deus e nós podemos estar unidos e nos animarmos uns aos outros, mas se nós não estivermos na igreja, nós não vamos ter isso. Então, nós vamos aprendendo sobre o amor, sobre o companheirismo. Então, isso é a importância da Bíblia. Quando nós, por exemplo, qual o tempo que nós precisamos para ter a ler a Bíblia? Só aqui na igreja? Precisamos ler em casa também. Quando você for para casa, você precisa estar lendo a sua Bíblia. Você vai escolher o horário, você vai organizar a sua vida. Vamos supor, você vai acordar, vai trabalhar, vai voltar. Aí você vai ter um tempo, né? Você vai ver televisão, vai passear.
qual o tempo que você dispõe para ler a Bíblia? Então você precisa ter uma organização para isso, para que a sua mente possa aprender essas coisas. Então você já tem um horário para ler a Bíblia? E quando nós aprendemos, eu quero perguntar a Tereza, as pessoas, às vezes, Tereza, me falam, mas ler a Bíblia é muito difícil, as palavras são difíceis, o português é difícil. Como que eu vou ler a Bíblia? O que você acha? É verdade, alguns surdos, eles têm dificuldade de ler a Bíblia, e por isso é importante ter, às vezes, um intérprete, alguém que oriente sobre as palavras. E aí você pode perguntar àquela pessoa qual o significado daquela palavra. É importante você perguntar para você ter uma resposta clara. E aí você vai lendo a Bíblia. Por isso que é importante ter essa interação entre os surdos e ouvintes, para aprender. Precisa ter interesse na Bíblia, precisa conhecer as palavras. Às vezes o surdo não conhece a palavra, ele escreve no papel e vai me perguntando o que significa essa palavra, e eu explico. Eu percebo que aquela pessoa tem interesse em aprender o português. Ele só dá aquela desculpa, eu não posso ler a Bíblia porque eu não conheço. Se você agir, você vai conseguir. Então, a Bíblia é uma ferramenta muito importante para você crescer. E nós, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos unidos e um vai ajudando o outro. Aí, às vezes, por exemplo, eu estou fraco. E aí vocês percebem que eu estou fraco. O que vocês vão fazer? Eu vou ajudar, vou evangelizar, vou orar por você, vou incentivar você para que você cresça. Porque às vezes as pessoas não conhecem Jesus. Elas acham que elas não conhecem da salvação. E elas acabam até se matando, cometendo suicídio, porque não tem salvação. Mas quando você fala de Jesus a essa pessoa, ela é salva e ela continua com Jesus. Então nós, como igreja, nós somos crentes, nós aceitamos Jesus, não podemos viver sozinhos. Nós precisamos frequentar uma igreja, estarmos unidos em união, precisamos conhecer cada um, saber como é, se ele está fraco, a gente precisa apoiá-lo, precisa ajudar, dar conselho, mostrar que ele está no caminho errado, né? Você já viajou e já sentiu que estava no caminho errado? Já aconteceu isso com vocês? Como é que foi? Então, eu viajei, né? E eu estava no carro e tinha uma obra ali na frente e mandaram desviar. Mas eu não sabia como ia fazer, eles avisaram, né? E aí eu fui por outro caminho para poder chegar, né? Aí você não confiou naquela pessoa? Eu confiei, acreditei naquela pessoa. E ela falou que não era bom ir por ali. Eu acreditei e saí por outro caminho, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, mas vamos supor que nós estejamos na nossa vida naquele caminho e a pessoa fala assim, vamos para outro caminho, vamos fazer outra coisa. Aí o que você vai fazer? Né? Não pode acreditar em tudo o que as pessoas falam, né? Às vezes nós somos chamados para alguma festa, para alguma coisa, e aí a gente se distrai, né? E aí precisamos fazer escolhas sobre isso. Quando a gente aceita aí, às vezes a gente se arrepende, porque viu que estava errado, aí tem que voltar, né? Tem que voltar, tem que consertar. E aí as pessoas às vezes aceitam Jesus, elas estão no caminho correto, mas ela sofre tentações. E se ela aceitar aquela tentação, às vezes ela está fraca, ela não lê a Bíblia, ela não ora,
E ela, então, tem esse convívio com os irmãos, e quando ela é tentada, é muito fácil para ela aceitar aquela tentação. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos estudando, estamos orando, então Deus, ele vai nos dando força, e quando alguém nos chama para fazer alguma coisa errada, a gente sabe que aquilo ali não é bom, que aquele caminho não é verdadeiro. A gente sabe isso e pede perdão, desculpa a pessoa e vai em frente, diferente, né? Já aconteceu com meu irmão que ele sentiu, eu estava no Rio, né? Eu era mais novo e não conhecia ali aquele lugar. E aí então eu vi que ele entrou por um caminho e deu a volta. E aí ficamos assim, eu fiquei até meio sem graça, não tinha um GPS, não estava indicando o caminho certo. Era para a gente ir para a linha amarela, mandou a gente dar uma volta enorme, né? Aí eu falei para ele, não acredita no GPS, eu sei melhor o caminho. Aí nós voltamos e conseguimos e achamos o caminho, né? Porque o GPS não estava bom, não estava indicando o caminho correto. Então hoje nós sabemos as dificuldades que nós precisamos entender a verdade, o caminho correto e como a nossa vida pode melhorar. Nós precisamos ter controle. Nosso tema hoje, ele fala sobre Jesus. Jesus, ele vai nos dar a vida feliz, abundante. E nós precisamos saber qual o caminho e como nós devemos agir. Como será o nosso futuro? Será que você quer ir para o céu, para o inferno? Então agora é o momento de você escolher. E você que está nos assistindo, você precisa fazer essa escolha. A palavra de Deus nos mostra também que tem escolha. Você já tem, né? Vocês já são felizes, já estão com Jesus. E agora eu quero convidar você que está na sua casa, para que você tenha uma vida feliz, que você se arrependa, que você perceba que você está no caminho errado e você precisa se arrepender e voltar. Você que já foi crente, você que já frequentou a igreja, que você volte a estar aqui, venha nos visitar, a Igreja em Libras de Nova Iguaçu. Nós queremos apoiar você, queremos abraçar você, cuidar de você. Nós estamos aqui unidos, juntos, queremos crescer e ter um futuro lá no céu, junto com Jesus, amém? Vamos orar, eu quero pedir o Fábio para orar, agradecendo a Deus, e para as pessoas que estão nos assistindo também. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, estamos aqui na presença de Deus, abençoa essa igreja, a Igreja em Libras de Nova Iguaçu, também aqueles que estão aqui nos assistindo por essa live. Ó Senhor, muito importante estarmos aqui falando sobre isso. Abre as nossas mentes. Cuida, Senhor, de cada um. Que possamos estar com o nosso amor ao próximo cada vez mais forte. Nós sabemos que o mundo é mau, tem muitos problemas, Senhor. Mas que as pessoas pensam negativo, pensam coisas ruins. Mas nós sabemos que nós estamos diante de Ti. Tu és glorioso. E Tu tem nos dado a Tua paz. E nós sabemos o quanto a nossa igreja é importante. E nós queremos nos esforçar para que cheguemos ao céu, Senhor. Queremos que o Senhor abençoe a vida de cada um.